Deus no amor, leite doce peito, non è maraviglia desar concreto, que ama las suas mãos assim se encolheram, que bem perca los ombros todas se meteram, e os calcanares de seu direito se meteram todos no corpo mal direito. Dá-me Deus no amor, leite doce peito, non è maraviglia desar concreto, pois se é que não estava no a vicina, por nossa Santa Maria Aromerina, rodando e que um prato se despeito, se ela fazeira, vai ser seu proveito. Dá que Deus mamou, leite doce peito, non è maraviglia desar concreto, para sementes quisa que acariciesse, se non que pensasse si perché se doloresse, e lo doce peso lavare no leito, antes a igreja pequena e assumido. Dá que Deus mamou, leite doce peito, non è maraviglia desar concreto. Mercea, Senhor, comprida, no mês de agosto, no dia estreito, nasce feste grande, como vosso feito. Dá que Deus mamou, leite doce peito, non è maraviglia desar concreto, será agora pertinho cada aquele dia, se fez meter na igreja de Santa Maria, mas a Santa Virgem non é o freito, mas tornou no corpo todo escorreito. Dá que Deus mamou, leite doce peito, non è maraviglia desar concreto, pero verlo na calvi ali gostarada, cada de brotes fico diga descalaia, vem come maneira, música de teito, quando sente nida o nervio é leito. Dá que Deus mamou, leite doce peito, non è maraviglia desar concreto. O bispo e toda a gente de antesteando, vendo que este hoine rillo corando, viron que milagre foi en un trasgueito, por ende loaron a Virgen a feito. Dá que Deus mamou, leite doce peito, non è maraviglia desar concreto. Olá pessoal, sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Mais uma aula de História e Filosofia das Ciências Naturais, sendo a nossa segunda aula, gravada, nossa segunda videoaula. E o tema de hoje são os antecedentes da ciência moderna, que hoje, especificamente, é sobre a Antiguidade, que a próxima será a Idade Média, que eu dividi essa aula em duas, né, em Idade Antiga e Idade Média, e que, tanto na Idade Antiga quanto Média, digamos assim, antecedeu o que nós chamamos hoje de ciência. Começando com a filosofia natural grega, né, e as origens da racionalidade ocidental. Então vamos. Existem duas principais correntes de pensamento
tem origem na Grécia, que é o racionalismo, onde se enfatiza o uso da razão e do raciocínio para obter o conhecimento, e o empirismo, onde se considera que o conhecimento seja um produto dos nossos sentidos, sendo devidamente racionalizado. Mas a origem, para o empirismo, a origem do conhecimento é pela experiência sensória. Bom, vamos passando aqui. Então, alguns conceitos que têm origem na filosofia grega, que por sua vez foi uma contestação da mitologia e das explicações religiosas de cunho mitológico, certo? Porque uma série de questões do contexto intelectual da Grécia e a própria noção digamos assim, da própria mitologia grega permitiu essa abertura ao questionamento. Em outras culturas, como a egípcia, por exemplo, a religião egípcia era mais fechada. Tinha um modelo de criação do universo, da própria criação do ser humano, de uma forma mais fechada, mais inquestionável. A própria filosofia grega, ao colocar deuses com características muito humanas, acabou também permitindo que houvesse um questionamento. Então, alguns conceitos que nós vamos enfatizar, alguns, especialmente da filosofia natural, que era o questionamento das coisas da natureza. Em primeiro lugar, que a filosofia grega inaugura no Ocidente um conhecimento baseado na racionalidade e não simplesmente na crença. Uma outra questão é o conceito de cosmos, que é o do universo ordenado, que permeou depois a cultura ocidental na Idade Média, na própria teologia cristã, e também influenciou durante o surgimento da ciência moderna o próprio conceito que o universo é regido por leis imutáveis que fazem parte dessa ordenação do universo, e cabe ao filósofo natural deduzir ou descobrir que leis são essas. Então, essa busca pelas leis da natureza tem origem no conceito de cosmos ordenado, de universo ordenado, que é um conceito que tem origem na Grécia, na filosofia natural grega. E esse conceito não existiu em algumas culturas, em algumas tradições, como na indiana, na chinesa. Certo? E isso foi um dos motivos que levou ao surgimento da ciência moderna. Um outro conceito de origem na Grécia foi o de elemento. Nós não estamos falando de elemento químico, nem no elemento, no conceito posterior, no conceito contemporâneo, que nem mais é tanto de elemento químico original, que é do século XVIII, que é consolidado no século XVIII. O de elemento da filosofia natural grega
é um conceito de que a matéria é formada por unidades básicas, mas não descontínuas. São unidades como são os constituintes puros da matéria que combinam entre si para gerar diversidade. Um exemplo, eu coloquei aqui elemento com a questão da matéria contínua, enquanto que do atomismo grego, é da matéria descontínua. Então a argumentação no caso de elemento que citando o exemplo de Empédocles, que são os 4 elementos: 2 graves, terra e água, e os 2 leves, ar, fogo, que eles combinam entre si para gerar diversidade. Para a gente entender melhor, eu acho que hoje a gente poderia associar a esses elementos, como por exemplo terra, estado da matéria sólido, água, estado da matéria líquido, ar, gasoso, e fogo, calor. Porque nesse caso se aceitava a transmutação. Eles achavam que, por exemplo, que no gelo nós teríamos um elemento terra, que ao receber o calor era transmutado no elemento água, e mais calor era transmutado no elemento gar. Mas quando, na concepção deles, quando nós tínhamos água, nós temos uma coisa pura e não um constituinte, não um composto, e sim algo puro. Então, esses constituintes puros da matéria que combinam entre si, para gerar diversidade da matéria, formaria o que é chamado de elemento. E nessa concepção a matéria é algo contínuo, algo também difícil de hoje em dia a gente entender, certo? Mas os nossos sentidos dizem que a matéria é contínua. A gente não consegue pegar 2 objetos e ocupá-los no mesmo espaço. Eles não vão conseguir. E se a gente pega água e terra e formando lama, vai dar um volume maior. É só uma mistura. Então eles não se fundiram. Então essa ideia de matéria descontínua não está no conceito de elemento, enquanto que de matéria descontínua no caso de átomo, porque a argumentação principal era que se você pega um pedaço de matéria delimitado, você consegue dividir em 2, depois pega esse pedaço menor, divide em 2, ainda em 2, vai ficando cada vez menor, e a pergunta que se faz, que os atomistas faziam, né, fizeram, foi imaginar: é possível continuar dividindo essa matéria que é limitada em extensão, em pedaços cada vez menores, e continuar dividindo ao infinito e nunca mais parar de dividir, ao infinito e eternamente, cada vez menor. Então a conclusão que eles chegavam é que isso não seria possível. Então o menor pedaço possível de matéria é o indivisível. Átomo, literalmente indivisível. Mas para eles continuaria sendo um pedaço de matéria. Para a física moderna, para a física do século XX, não. É uma outra coisa. É um mundo, é uma matéria organizada naquele nível. Quando a gente fala em átomo no conceito da física, mas falando no conceito grego, átomo é o menor pedaço possível
de determinada matéria, mas não deixaria de ser material. Então, um átomo de um pedaço de madeira seria um minúsculo pedaço de madeira, mas continuaria sendo madeira. Então não há diferença entre a organização da matéria no nível macroscópico e a organização da matéria no nível microscópico, nanoscópico. No caso, nessa concepção grega. Tanto é que eu coloquei que esses conceitos científicos atuais não são os mesmos. Quando nós formos ver química do século XVIII, vou colocar uma diferença de fato de como surge o conceito de elemento químico e como surge o conceito de átomo na ciência e como os dois se juntam. Porque o conceito de elemento químico também é diferente do conceito de átomo. Dalton, que acabou juntando os dois. Sim. Continuando, vamos falar principalmente de dois pensadores. Agora, existe muito mais, mas considerando os nossos objetivos e que nossa disciplina não é de história da filosofia, não é de filosofia. Realmente a gente não tem tempo para falar de pré-socráticos e detalhes de Sócrates e todos eles. E teremos também falar dos pensadores, período medieval, vamos falar alguns só dos que são mais importantes. Como não é nosso objetivo, vou enfatizar só agora Platão e Aristóteles. Platão por causa da linha racionalista, a influência que ele exerceu. Por conta do pensamento racionalista dele, ou seja, que a primazia é a razão, só que ele vai mais longe, ele considera que a razão é que nos diz de fato como é que o mundo é, que o mundo visto pelos nossos sentidos, avaliado, percebido pelos nossos sentidos, é um mundo ilusório. Que o mundo verdadeiro é aquele que nós chegamos a ele a partir da razão. E isso é o chamado idealismo e mundo das ideias. Certo? Então, o mundo das ideias, a abstração como a verdade primeira. Né? Então, continuando, também a racionalidade tanto é o método quanto é o ideal de conhecimento. Certo? E Aristóteles de Estagira, certo? Que foi discípulo de Platão e rompe com Platão por ter uma filosofia empirista, que ele não iria, ele não aceitou essa primazia da razão. A partir de certa idade ele rejeitou essas ideias, começa a rejeitar essas ideias e chega à conclusão que nós conhecemos a realidade sim a partir dos sentidos e da nossa experiência. Só que ele é empirista em princípio, em termos do contato com o mundo, mas ele não deixa de ser um racionalista e como deduzir conhecimento a partir desse contato com o mundo. Então, o método dele basicamente era o seguinte: colocava verdades evidentes como si mesmas e usava como premissas para a razão dedutiva. Lembre-se do conceito de dedução.
Aquelas verdades evidentes por si mesmas são as verdades evidentes aos nossos sentidos. Então, costumo dizer o seguinte, não é evidente que o Sol gira em torno da Terra, aos nossos sentidos. Isso não é evidente aos nossos sentidos que o Sol gira em torno da Terra e que a Terra, que nós estamos aqui parados, que as coisas aqui na Terra só se movem não se movem espontaneamente, certo? Se eu pegar uma pedra e soltar, ela vai se mover, certo? Eu vou explicar já qual era a explicação de Aristóteles, para o caso. Então, tanto a abordagem platônica quanto a aristotélica, está passando um helicóptero, são muito diferentes da metodologia científica moderna. E, aliás, aos poucos a gente vai ver como vai surgindo a metodologia científica, e evitar falar a palavra método científico, que o método científico, que a gente tem uma coleção de metodologia, de métodos que formam uma metodologia que tem a abordagem científica, que é uma abordagem naturalística, é empirista sim, é naturalista sim, e usa também a razão para poder avaliar esses resultados empíricos. Então, de fato, a metodologia científica é algo extremamente complexo. E método experimental, por exemplo, é só uma das facetas da metodologia científica. Mas, basicamente, toda a metodologia científica é naturalística. Ela é baseada na natureza. Tá, mas com o tempo nós vamos ver. Então, são muito diferentes, certo? E é lógico que ele usava essas verdades evidentes por si mesma, como premissas, ou seja, como verdades. Lembre-se que o ponto fraco da dedução é que a premissa tem que ser verdadeira para se chegar à conclusão verdadeira. E depois que Aristóteles chegava às conclusões, bastava para ele que o raciocínio tivesse rigor lógico. Ele não fazia mais verificação dessas conclusões. Ele não ia fazer verificação experimental do resultado que ele chegou a partir da razão dele, já que ele tinha certeza do pontapé inicial, que eram as premissas. Então não é evidente aos nossos sentidos que a Terra está aqui parada, que nós estamos parados, e o Sol gira em torno, que a Lua gira em torno, e os céus giram em torno da Terra, só para citar um exemplo, né? Então, alguns conceitos aristotélicos, alguns pontos importantes da filosofia natural aristotélica, e enfatizando o seguinte, é da filosofia natural. Não vamos falar de ética, de metafísica, da lógica aristotélica. Aristóteles ainda é muito estudado hoje em dia, ele deixou muita coisa, uma obra muito vasta, e que deve ser estudada, continuar sendo estudada. Mas quanto à filosofia natural dele, foi totalmente superada pela ciência moderna. Começou a partir de Galileu. Justamente Galileu foi o criador, um dos criadores, pelo menos um dos pioneiros do método experimental. O método experimental supera totalmente o método aristotélico de se fazer filosofia natural, certo? E é o começo do método científico, nesse caso lá, com Galileu. Então, tem
aquela história dos 4 elementos em Empédocles, que ele aceita, mas segundo ele, esses 4 elementos existiam aqui na Terra, da Lua para lá, como tinha a Lua e as coisas dos céus eram regulares, não tinham essas instabilidades que a gente observa na Terra. São movimentos sempre cíclicos. Certo? São regulares, que existem fases determinadas e que aqui na Terra as coisas são corruptíveis. Então ele chega à conclusão que da Lua para lá, que seriam os céus, ou seja, o cosmos supralunar, que da Lua para cá, para a Terra, ainda pertenceria ao domínio da Terra, seria a parte de atmosfera. E da Lua para lá seriam os céus. Então, da Lua para lá, a gente tem a quinta essência, que é o quinto elemento, e um elemento só. Por que um elemento só? Se só tem um elemento, não tem como combinar com o outro para gerar diversidade e mudança. Então, segundo ele, os céus eram imutáveis, por serem formados por um único elemento. E as coisas da Terra são mutáveis porque são formadas por 4 elementos que vão se combinando. Então, outra coisa, questão de movimentos naturais e forçados. Movimentos naturais são os movimentos dos corpos, dependendo deles, se colocando, que buscam se colocar no seu ambiente natural. Explicando melhor, se você pega uma pedra e solta, segundo Aristóteles, a pedra tem uma propriedade intrínseca nela que faz com que ela busque o seu lugar natural. Ela está suspensa no ar, não é natural para um corpo que tem predomínio de terra, que é um elemento grave. Então ele vai procurar seu lugar natural e se move em direção ao centro da Terra. Tudo que é grave se move concentricamente em linha reta para o centro da Terra. Certo? Então, nesse caso de Aristóteles, a Terra é redonda. Para os gregos, era redonda. Que água, também a chuva cai, porque ao ser transformado, ao ar ser transformado em água, como eu falei antes, por transmutação, não é o lugar natural dela se afastar da Terra, e se encontra ao centro e se aglomera com outros cursos de água, formando córregos, rios, até o oceano. Enquanto que os corpos leves, que são formados de ar e fogo, o movimento natural é se afastar da Terra, do centro da Terra. Fogo sobe, ar sobe, é porque eles estão se afastando. E isso é natural, é espontâneo. Não tem nenhum agente externo provocando mudança do movimento. Enquanto um movimento forçado é porque tem um agente externo. Uma pessoa pega uma pedra e atira. Então, aí já é uma força exercida pelo braço e a mão do sujeito que atira a pedra, e ela ganha um movimento que não é natural a ela. Quando cessa aquela força, volta a ter o movimento natural. Então, a pedra não cai, não sei se vocês perceberam isso, mas a pedra não cai, não é porque tem uma força gravitacional que
atrai a pedra para a terra, e sim porque é natural, é da natureza da pedra fazer aquele movimento. É uma propriedade da pedra e não de uma força externa a ela. Então, em Aristóteles não tem o conceito de gravidade como uma força externa sendo exercida a um objeto. Outra coisa, são os 4 tipos de causas. E é extremamente importante isso em Aristóteles. Material, formal, eficiente e final. Até para a gente entender algumas coisas que a gente vai ver na Idade Média, certo? E esse conceito de 4 tipos de causas, o pensamento ocidental, digamos assim, só muda na época de Galileu. E só vai mudar na época de Galileu. Mas, dando um exemplo para ficar claro. Nós temos, por exemplo, uma estátua de uma deusa grega. Uma estátua de uma deusa grega. A causa material, se essa estátua é em mármore, é o mármore, porque o mármore existe. A causa formal é que aquela forma de deusa também tem sua existência. A causa eficiente é o escultor. E a causa final foi a finalidade do escultor ter feito aquela estátua. Para que ele fez? Por quê? Qual a finalidade? Se alguém pagou também, qual a finalidade, qual o propósito dessa pessoa que pagou? Nós vamos ver que, aqui no caso de Aristóteles, ele considerava que a natureza, isso era inerente à própria natureza, certo? Que tudo que existia tinha sua causa material, sua causa formal, sua causa eficiente e a sua causa final. Na Idade Média, a teologia cristã pegou isso e encaixou Deus nisso aí. Certo? Propósito de Deus ter feito algo, tudo tem seu propósito, etc. A causa eficiente do próprio mundo seria Deus, etc. A gente vai ver isso. Mas vamos continuar. Então, o cosmos aristotélico. Aqui, cadê o... Pronto. Terra no centro. Lua. Aí temos Vênus. Sol. Posição seria essa. Marte. Aqui, por simplificação, ele não colocou Júpiter e Saturno. Depois as estrelas. Aqui seriam esferas cristalinas formadas pela quinta essência, certo? Que giram ao redor da Terra. Então são as esferas, são essas esferas visíveis que nós temos aqui: Terra, Lua, Vênus, Sol, Marte, depois a esfera de Júpiter e a esfera de Saturno, que até Saturno é visível a olho nu, e as esferas, aqui está aparecendo, Júpiter, Saturno, e depois as esferas, a esfera das estrelas fixas. Naquela época, os planetas eram chamados de estrelas móveis, porque se mexiam de forma independente das outras estrelas mesmo, que a gente chama hoje de estrelas. Eles chamavam de estrelas fixas, porque eram fixas em constelações. Então, numa constelação, aquelas estrelas todas se movem por igual. Todas vão lá se movendo, as Três Marias em Órion, estão todas lá se movendo por igual ao longo da noite, ao longo de um ano, enquanto que Marte não tem posição.
assim, não faz parte de uma constelação, nem Júpiter, nem Saturno, nem Vênus. Eles não fazem parte de uma constelação, certo? Então, aqui, abaixo da Lua, aqui da Lua para a Terra, tem uma que é chamada sublunar. Os eventos, os fenômenos sublunares. Da Lua para cá, os supralunares, que são feitos da quinta essência. Tem um problema com esse cosmos aristotélico. Ele não, de fato, ele não era um modelo astronômico, não era um modelo científico, porque não dá para fazer previsões com ele. Não dá para fazer previsões com ele. E o principal, o maior problema, fora outros, o movimento retrógrado dos planetas. Quando, isso aqui no caso é de Marte, a foto da posição de Marte ao longo de um certo período de tempo, na mesma hora, e que se vê que Marte, olha, Lua, quando a gente vê nascer, ela se move num sentido nascente e poente, Sol mesma coisa, mas os planetas não. Ao longo do ano, eles podem fazer um movimento oposto. É o que é chamado retrógrado. Certo? O movimento aparente deles está ao contrário. E quem melhor resolveu isso foi o astrônomo Cláudio Ptolomeu, né, nascido em 90 depois de Cristo, já viveu até 168 depois de Cristo. Agora o modelo dele é geocêntrico. Ele manteve a Terra no centro. Agora, como é que se poderia explicar o movimento retrógrado tendo a Terra no centro, mantendo a Terra no centro? Então ele fez algo bastante engenhoso. E em Ptolomeu já temos um modelo científico. É um modelo astronômico geocêntrico, Terra no centro, mas o que ele imaginou? Para começo de história, a Terra não poderia estar no centro, ela estaria no centro do universo, ou do cosmos, mas não exatamente no centro da órbita do planeta. Tem que estar deslocada. É que o planeta não gira em torno da Terra. Aqui está o centro mesmo dessa órbita. O planeta giraria em torno de um ciclo menor, de um círculo menor, faria ciclo menor. E esse ciclo, que é o epiciclo, é que gira em torno da Terra. Então fazer esse movimento. Fazer esse movimento. Aqui tem um vídeo mostrando. Então, nós aqui da Terra, cadê meu computador daqui? Nós daqui da Terra, o planeta ele não vai para trás, ele está sempre fazendo esse movimento. Mas como esse movimento aqui, o que nós vemos realmente explica o movimento retrógrado. O efeito disso aí, né, é um movimento retrógrado aparente. No vídeo fica mais claro para a gente. Certo? Esse aqui é outra figura que mostra aqui. No caso também é Marte. Se eu não me engano, pode ser qualquer um, mas acho que Marte aqui tem 3 movimentos retrógrados anuais. Ele faz aqui esse movimento. Mas isso, ao girar em torno da Terra, o que nós vamos ver daqui é onde está essa seta. Ao girar, nós vamos ver isso aqui, onde está essa linha contínua. Né? Terra, o equante aqui, a posição da Terra aqui, esses cálculos aqui que ele fazia de geométrico para compensar uma série de
coisas que aqui a gente vê da Terra em relação ao movimento dos planetas, certo? Fazia com que o modelo dele fosse bastante complicado, chato de fazer previsões, mas era possível. Mesmo assim, já era um modelo astronômico. Vamos colocar aqui. Esse vídeo aqui primeiro temos aqui de Aristóteles, das esferas cristalinas. Na descrição do vídeo nós temos o original, né, o canal da onde eu fiz a captura desses vídeos. Temos aí a posição. Vocês podem ver as esferas cristalinas com aqueles. O original está em italiano, por isso é tolemaico, planetário de Milano. Aristóteles e aqui o Ptolomaico, em que se mostra a combinação dos dois movimentos, mas aqui ele mostra colocado o epiciclo na vertical. O movimento aqui do epiciclo. E aqui essa linha, o movimento aparente aqui da Terra. Aqui formando o movimento aqui aparente, ó, formando a aparência de movimento retrógrado. Nesse vídeo aqui, em outro ângulo, aqui vocês podem ver o planeta girando em torno do epiciclo. E aqui é o movimento aparente dele. É o que se vê daqui, do nosso ponto de vista da Terra. Ele está girando. Quando ele faz isso, aparentemente ele está voltando para trás. Quando ele faz isso, aqui, é como se ele estivesse voltando. E aqui está fazendo um movimento para a gente seria vindo, gerando um epiciclo. E esse outro vídeo, ó, Terra, aqui no centro, está mostrando mais completo, né? Lua, que não tem movimento, bem pequenininha, que não tem esse movimento, né, retrógrado. Mercúrio, esse aqui, bem rapidinho, com 1, 2, 3, 4, 5 movimentos retrógrados. Vênus, Mercúrio-Vênus, órbita de Vênus aqui, com 2 movimentos retrógrados anuais. Sol, sem movimento retrógrado, né? Sol, círculo. Marte, esse vermelho, com 2 movimentos retrógrados. Aqui, ele girando aqui em torno do epiciclo, girando pelo epiciclo, e aqui aparecendo a linha que seria do movimento visível. Júpiter, que
uma quantidade muito maior de movimento retrógrado, é claro, e Saturno. Aliás, no modelo de Ptolomeu, Saturno bastante lento e com muito movimento retrógrado. Com muito. Vou adiantar um pouquinho, que ele, nesse vídeo, vocês podem ver, vai desenhando aqui o movimento aparente dos planetas ao longo. Vou adiantar até fechar aqui Saturno. Ele vai até fechar Saturno. Até aqui, ó. Fechando Saturno. Pronto. Estamos chegando ao fim. Nossa bibliografia básica. Os originais eu vou colocar também um link na descrição, porque isso aí está no slide, né? E isso aí são os aplicativos auxiliares, né? Minha captura de vídeo é pelo, inclusive é que eu estou usando agora, o OBS Studio. Às vezes quando é só áudio, Audacity, para aqui para animação e edição de vídeo, Shotcut. Nossos créditos. Muito obrigado a todas e a todos e até a próxima aula.